Com vocês, a professora Meirisvalda, em Rede de Saberes. E agora, aquele pedido especial. Deixa o seu like, ativa o sininho, para sempre que tiver um novo vídeo, você receber as notificações. E a nossa aula de hoje tem como título Poema. E o poema hoje vai para quem? Para os meus queridos do 6º ano. Todos os alunos do 6º ano da Rede Municipal de Remanso e de outras redes, fiquem à vontade para assistir a respeito de poema. E olha só o que Carlos Drummond escreveu. Vamos ler junto comigo? Preste atenção à telinha. O constante diálogo. Há tantos diálogos, diálogos com o ser, amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inanimado. Sim, diálogo consigo mesmo, com a morte e os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo, vai lá. E tua melhor palavra ou o teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. Então aí é um poema do Carlos Drummond de Andrade chamando a nossa atenção na necessidade de dialogar. E ele diz que a nossa vida é um eterno diálogo, que nós dialogamos com todas as coisas, com seres animados e inanimados, até com o silêncio. Muitas vezes, quando eu estou silenciosa, alguém diz assim, você está pensando em quê? Porque o meu jeito, o meu pensamento está dialogando. E dialogando com quem? Comigo mesma, né? Então, ele está falando aí um constante diálogo, que é uma prática do ser humano. Então, vamos lá, crianças. Presta atenção. Poema, poesia. Tem pessoas que dizem assim, poema e poesia é a mesma coisa? E eu pergunto para você, será que poema e poesia é a mesma coisa? Presta atenção no que nos diz aqui este exemplo, este conceito. Fica bem fácil para você entender. Diz assim, ó, o poema é a casca que molda, organiza a composição poética em versos. Tem uma fruta, aquela casca seria o poema, que é a estrutura, né? Alguns possuem uma linguagem simples, outras mais trabalhadas, alguns nos divertem, outros servem para expressar sentimentos, ideias. A poesia, gente, é o recheio deste poema, o miolo seria a poesia. Aí você diz, Pro, eu posso dizer tanto poema como poesia? Depende, por quê? A poesia, ela é o contexto, ela é bem ampla. E só tem poesia em poema, professora Meirisvalda? Não, meus amores, a poesia, ela é uma construção literária. Ela está presente em todas as obras, seja literária ou de arte. Você pode encontrar poesia em um poema, você pode encontrar poesia em uma obra de arte, em um quadro. Você olha para aquele quadro desperta um sentimento em você. Por quê? Porque ali tem uma poesia. A poesia, ela diz respeito aos sentimentos. Quando nós olhamos para uma obra de arte, seja literária, seja um quadro, um cartoon, seja o que for, desperta um sentimento em nós, nós falamos que ali é a poesia. Então, aí está a diferença entre poesia e poema. Todo poema, pelo menos a finalidade é que haja a poesia, que aquele poema mexa com os seus sentimentos. Certo? Deu para entender aí? Diferenciar direitinho poema de poesia. A fruta, poema seria
a casca, a poesia é o conteúdo, é aquilo que aquela composição suscita em cada um de nós. O que é um poema? São textos que encantam porque usam a linguagem do dia a dia de um modo muito especial. É um texto literário composto de quê, gente? De versos, estrofes e muitas vezes rima. A Promeirisvalda gosta de rabiscar aí uns cordéis e eu gosto muito de utilizar rima. E vocês vão ver daqui a pouco o que seria essa rima. E o eu lírico, todo poema tem um eu lírico. Eita, eu lírico é o mesmo que o autor do poema? Quem compôs o poema? Não, gente. Aquele poema que a Pró leu na entrada, quem foi o autor daquele poema? Quem foi o poeta? Carlos Drummond, certo? E a voz existente naquele poema é chamado do eu lírico. É a voz que fala no poema. Alguém, o autor, vai lá e compõe. A voz pode ser masculina ou uma voz feminina. Aquela voz existente dentro do poema é chamado de eu lírico. Todo poema tem o eu lírico, tá certo? E o poema, olha como a Pró fez aqui, bonito, colorido, para você aprender. Nós estamos falando de poema. Qual o objetivo maior? Que você aprenda sobre poema. A gente já aprendeu a diferenciar poema de poesia. O que é o poema? Que é a estrutura, é a composição em estrofes, em versos, ou em outros modelos já nesses mais atuais, certo? E a poesia é quando desperta um sentimento em nós. E o poema, qual é a finalidade? Por que nós escrevemos um poema, gente? Porque eu escrevo um poema. Porque Carlos Drummond escreveu vários poemas para expressar sentimentos, para emocionar, entreter o leitor. Você gosta de poema? A Promeirisvalda ama um poema. E esses poemas, onde é que eles estão? Vocês podem encontrar o veículo que mostra, que leva este poema, pode ser os livros, jornais, revistas, sites de internet e hoje as redes sociais. O WhatsApp, as pessoas aproveitam demais para mandar poemas para os seus amigos. O Instagram também recheado de poemas, Facebook. Então, nós encontramos, estes são o quê? Os veículos onde nós podemos encontrar os poemas. E os temas? Gente, os assuntos são variados. Quando teve a jornada pedagógica, a gente fez uma literatura de cordel, a gente fez sobre remanso, A gente fez uma poesia voltada para remanso. Então, pode ser a sua cidade, pode ser a sua família, pode ser um amigo, sobre o amor. Então, o tema, gente, é variado. Veio a ideia, veio na sua cabeça, você está olhando para o que agora? Está olhando para uma câmera? Você quer fazer um poema a respeito, sobre? É só mandar ver. O assunto, ele é o quê? Variado. E a estrutura desse poema? São versos agrupados em uma ou mais estrofes. Isso aí é quando o poema é tradicional. Porque a Promeirisvalda quer falar para você que tem poemas que é só com uma palavra. Só porque existe uma estrutura poética, uma composição que chama a atenção, que encanta o leitor, ele se transforma em um poema. Por exemplo, a palavra giro. Alguém resolveu criar giro em forma de giro. Fez um círculo com várias palavras só. Giro, 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 giro. E a pessoa fica olhando ali e depois diz: esse círculo está girando e tem o nome giro. Está vendo a composição aí? Não tem nem verso, só uma palavra só,
sequenciada e nem estrofes, e é um poema, mas o tradicional é dividido em versos e estrofes, tá certo, gente? Aí a estrutura e a linguagem, lógico, uma linguagem emotiva, expressiva, figurada, né? Os sentidos conotativos são os mais utilizados, ou é o utilizado, porque quando a gente está falando em um poema, a gente usa a linguagem figurada, é subjetiva. Por que é subjetiva? Porque um poema, ele desperta emoções diferentes de pessoa para pessoa. Eu posso gostar, já Rosenilde pode muito bem não gostar daquele poema que eu estou lendo. No início aqui, né, sobre o dialogar. Você gostou? Eu entendi. Você entendeu? Às vezes sim, às vezes não. Então é subjetivo, muda de acordo com a pessoa, os sentimentos que ele proporciona, que ele causa, né? E diz que a linguagem ela deve ser baseada na norma padrão. Mas sempre assim, todos os poetas usam a linguagem padrão? Eu sou apaixonada por Patativa do Assaré e ele não usava a norma padrão. Sabe por quê? Porque tem algo chamado aqui, licença poética. Isso mesmo, o poeta ele tem a liberdade para criar. Se eu quiser demonstrar no meu poema a linguagem popular, eu posso. Por quê? Porque em relação ao poema tem o quê? A licença poética. Deu aí para entender, para acompanhar direitinho. Falou em poema, você tem que saber qual é a finalidade, qual o veículo que leva aquele poema, os temas, a estrutura, a linguagem, por último aí, licença poética. Na próxima aula nós vamos ver o porquê trabalhar o poema, as funções de um poema, tá certo? E também tem atividade. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!